A ver, estamos aqui para mais uma edição do Futebol de Verdade Flash. Hoje, para vos falar do Santa Clara 0, Futebol Clube do Porto 1. E para vos falar também desta partida que o Porto ganhou, assegurou assim o aumento da vantagem sobre o Sporting de 5 para 7 pontos, manteve os 10 pontos de avanço sobre o Benfica e garantiu, já estava garantido aliás, mas consolidou a posição de campeão de inverno que é a equipa que chega ao final da primeira volta à frente. O Porto fez ainda a melhor primeira volta de campeonato em Portugal, desde 1972-73, quando o Benfica de Jimmy Hagan ganhou todos os jogos da primeira volta. Ora, muito bem. Daí para cá, houve um caso de uma equipa que, tal como o Foco do Porto deste ano, ganhou todos os jogos, à exceção de um, que o empatou. Foi o Benfica de Sven-Göran Eriksson, em 1983-84. Agora há este Futebol Porto de Francesco Farioli, 17 jogos, 16, e foi a primeira vez de todas estas equipas que vos falei, é a primeira que tem só que tem 17 jogos, as outras tinham 15, portanto era ainda um campeonato a 16 equipas, portanto é um Futebol Porto que está a bater recordes e que está a entrar para os livros desses mesmos recordes, e no entanto, olha-se para a equipa e parece sempre que a equipa joga pouco. Enfim, se nos cingirmos àquilo que é o jogo com bola, ao processo ofensivo, porque este é um Flóculo Porto que, do ponto de vista defensivo, é absolutamente intratável. É uma equipa à qual é muito difícil criar situações de perigo. Mas ainda hoje, esta é uma equipa que me deixa muito umas vibes semelhantes àquele primeiro Sporting do Ruben Amorim. Com uma diferença, tem jogadores mais experientes, jogadores já contratados a peso de ouro, esse Sporting ainda não tinha. Era uma equipa que o Sporting de 2021 defendia muito bem, sentia-se confortável em bloco baixo, tal como este Futebol Clube do Porto, tinha algumas dificuldades para criar, mas acabava sempre por, mantendo a sua solidez, ia, enfim, privando os adversários de criar situações de perigo. É isso que faz este Futebol Clube do Porto, e depois capitalizava em cima de erros. E foi isso que aconteceu ao Porto hoje. O Porto hoje ganhou por 1-0. Golo do Samu, ao minuto 50. Começa a ser uma tradição também já o Samu desbloquear os jogos que chegam do Porto ao intervalo 0-0, e depois ali nos primeiros 5, 10 minutos da segunda parte, o Samu aparece e marca. Foi assim em Tondela, foi assim recentemente também contra o AFS, voltou a ser assim hoje, e hoje o golo parecia um golo dos apanhados. Enfim, foi uma bola que o Gabriel Batista, o guarda-redes do Santa Clara, tinha nas mãos, e se preparava para despachar com a mão para um colega, a bola escorregou-lhe das mãos e foi parar direitinha ao pé direito do Samu, que só teve que a encostar para dentro da baliza. Portanto, 1-0, que o Porto acabou por justificar, porque apesar de ter sido um jogo com pouquíssimo volume ofensivo de parte a parte, foi ainda assim a equipa que teve as melhores situações, enfim, e além desta, não há muito mais. Foi um pouco isto que se viu, mas também é preciso que se diga que este é um daqueles jogos em que já era de esperar que o Porto tivesse mais dificuldades. Porquê? Porque este Santa Clara é uma equipa que se expõe muito pouco. E isto leva-nos então a olhar para aquilo que é, ou para aquilo que foi, deixa-me só retirar daqui, já retirei, porque eu há bocadinho achava que ainda não estava em direto e já estava, tive que ir ver aqui ao telemóvel para ter a certeza que estava, porque aqui no desktop continua a dizer-me que está a ligar. E eu achava que isto ainda não estava, mas enfim. Bom, olhando para aquilo que foi a disposição tática das duas equipas, vimos o Santa Clara, que não tinha o Serginho, e acabou por fazer jogar o Djet Tavares ao lado do Adriano Firmino, e belíssimo jogo que fez este miúdo, Djet Tavares, gostei bastante. É estranho porque é um jogador que alinha poucas vezes pelo Santa Clara, até aqui só se tinha visto praticamente nas taças, mas fez uma belíssima exibição. Aliás, parece-me que é um dos destaques da equipa, mas já lá vamos. Não havendo depois Serginho, entrou também na equipa o Pedro Ferreira. E o Pedro Ferreira foi colocar-se como uma espécie... e atenção, há muito tempo que o Santa Clara do Vasco Matos faz isto. O Santa Clara joga num 3-4-3, que defensivamente é um 5-4-1, três centrais, Sidney Lima, o Luís Rocha e o Henrique Silva hoje, e depois dois laterais, sendo que um deles, o direito, às vezes é o Kalila, mas o Kalila está na cana. Hoje foi o Lucas Soares, ataca muito mais. O Paulo Vítor, do lado esquerdo, só se soltou mais a partir do momento em que o Santa Clara esteve a perder, porque até aí estava pouco em jogo do ponto de vista ofensivo. E dentro em pouco vocês vão perceber
que este é um futebol de verdade flash aprovado pela MIA, que já está aí preparadinha para vir aqui para cima da secretária, já sabem, acontece sempre, era uma tradição, o programa nem era o mesmo se ela não aparecesse, mas ia a dizer que depois, dois médios, e há muito tempo que o Santa Clara faz uma coisa com os três homens da frente. Tem um ponta de lança. Geralmente nos jogos contra os grandes, o ponta de lança é mais móvel, e foi hoje o Gabriel Silva, um jogador que sai muito da posição, e depois tem dois homens que se aproximam do ponta de lança, o Vinícius Lopes, que é mais avançado, e o terceiro homem é sempre mais médio. Aliás, o primeiro jogador que fazia isto na equipa do Santa Clara, aqui há 2 épocas, era o Klinsmann, aquele que fazia isto pela esquerda, aquilo que hoje fez o Pedro Ferreira pela meia-direita. O que é que isto queria dizer? Queria dizer que o Santa Clara, quando nos momentos sem bola, geralmente era muito competente e privava ao Futebol Clube do Porto de ter capacidade para criar muito futebol ofensivo. Qual é que era a preocupação? O Gabriel Silva, ponta de lança, não se relava rigorosamente nada com os dois centrais do Porto, Bernarek e Kivior, deixava-os trocar a bola entre eles. A preocupação dele era tapar o acesso deles ao Pablo Rosário. Isto já é um clássico nas equipas que defrontam o Futebol Clube do Porto. Mas depois, a linha de 4 médios, que fechava muito e se colocava simetricamente à frente da linha de 5 defesas, esta linha de 4 médios tinha como principal preocupação os 2 médios centrais, o Adriano Firmino e o Djet Tavares, esconder os 2 interiores do Futebol Clube do Porto. E hoje o Porto apareceu com o Gabriel Veiga, não me convenceu, face àquilo que tem dado o Rodrigo Mora nos últimos jogos, não me convenceu a alteração, e o Vítor Froholt, que não teve jogo para se destacar, porque faltavam sempre aqueles grandes espaços que ele gosta para poder galgar. O Porto, com Martim Fernandes, bom jogo também do Martim Fernandes, a partir da posição de primeiro do lateral direito e depois, a partir de determinada altura, de lateral esquerdo, porque o Francisco Moura se magoou e teve que dar o lugar ao Alberto Costa, o que levou à passagem do Martim para o lado esquerdo. Depois, o Pablo Rosário, que parece já ter ganho, é um jogador da confiança do treinador, do Francesco Farioli, portanto não admira, eu já o conhecia dos tempos do Nice, que Pablo Rosário tenha ganho a posição ao Alan Varela, e na frente William Gomes a partir da direita, o que leva sempre à passagem do PP para a esquerda. O Borja Sainz provavelmente ainda não está a 100%, porque este era um jogo em que o Borja Sainz podia eventualmente vir a ter alguma influência, embora o posicionamento mais baixo do Santa Clara durante o jogo também pudesse levar-nos a achar que não. Bom, o jogo começou muito fechado. O primeiro remate do jogo sai aos 17 minutos. Não houve remates nos primeiros 16 minutos do jogo. Foi uma jogada em que o William apanha a bola na direita, vem para o meio e acaba por atirar. É a jogada clássica do William. Atira por cima da barra. O Santa Clara rematou a primeira vez de fora da área aos 24. Uma bola que bateu no Kivior e foi para canto. Mas a primeira parte não teve praticamente situações de perigo. Teve muitas faltas. Foram 24 faltas na primeira parte. E o jogo estava na linha para bater o recorde deste campeonato, que são as 42 do Estrela da Amadora Alverca. Não bateu, mas igualou. Acabaram por ser 42 as faltas cometidas nesta partida. 20 pelo Santa Clara, 22 pelo Futebol Clube do Porto. Portanto, iguala o recorde deste campeonato, sendo que se as 24 da primeira parte se repetissem na segunda, teríamos tido 48. Portanto, aí teríamos um recorde absolutamente novo. Bom, o Santa Clara, o jogo chegou ao intervalo com mais bola do Porto, 67%, mais bola no último terço, 82%. O Santa Clara só tinha tido uma ação na área do Porto contra 15 do Porto, mas havia poucos remates. Lá está, chegamos ao intervalo com 4-4 em remates. 2 na área para o Futebol Clube do Porto, 1 na área para o Santa Clara e um índice de gols separados ridiculamente baixo. O Santa Clara com 0.08, o Futebol Clube do Porto com 0.34. E se eu, na crónica analítica do Gil Vicente Sporting, vos falei a propósito dos passos permitidos para a ação defensiva da equipa do Sporting, que na primeira parte tinha sido também muito baixo, 3 qualquer coisa, quem quiser ver é ler o texto da crónica do Gil Vicente Sporting. Desta vez, o Futebol Clube do Porto chegou ao intervalo com um PPDA de 2,94. O que é que isto quer dizer? Que, em média, cada ataque do Santa Clara não tinha sequer 3 passos. Mas isto era porquê? Tal como no caso do Gil Vicente. O Gil Vicente apostava muito na condução. No caso do Santa Clara, é porque o Santa Clara apostava muito na bola longa. E, portanto, os ataques eram frequentemente interrompidos. Ora, a segunda parte começa com o golo. A primeira situação, e eu já descrevi aqui, é um golo dos apanhados. O Porto já tinha marcado um golo mais ou menos assim em Tondela.
Na altura foi porque o guarda-redes do Tondela tentou driblar o William Gomes, não conseguiu, perdeu a bola e o William entrou com a bola pela baliza adentro. Desta vez, e esse golo veio resolver, ou veio sentenciar um jogo que o Porto se tinha posto a vencer pouco antes, também no início da segunda parte, com um gol de canto, as bolas paradas e lá está, e o aproveitamento dos erros dos adversários são a principal força desta equipa do Porto. Portanto, o Porto marca ao minuto 50 e a partir daí baixou. Começámos a ver frequentemente o Pablo Rosário metido entre os centrais, Porto a fazer linha de 5, às vezes linha de 6, confiante que o Santa Clara não era uma equipa que pudesse ser muito profícua em termos de construção. Além disso, pouco depois, com a troca, enfim, do William pelo Borja, é a troca de extremo por extremo, isto levou a que o PP passasse para a direita, mas a troca do Gabri Veiga pelo Alan Varela fez com que o Pablo Rosário fosse jogar para médio interior ofensivo e que passasse a ser o Alan Varela a jogar como quinto defesa, vamos chamar-lhe assim, ou médio defensivo, que baixa, no caso, para a esquerda do Kivior, foi aí que ele foi colocar sempre no momento defensivo, e a verdade é que o Santa Clara arriscou um bocadito mais, o Vasco Matos chamou o Brenner para o lugar do Pedro Ferreira, perdão, ao minuto 72. Mais à frente ainda chamou o Luquinhas também para vir a entrar na partida, quando ele veio substituir o Paulo Vítor. Levou a que o Santa Clara acabasse a jogar com linha de 4 atrás apenas, o Sidney a lateral direito, o Lucas Soares a lateral esquerdo e dois centrais, no caso o Luís Rocha e o Henrique Silva, mas a verdade é que o Santa Clara não criou daí até final situações para poder... teve um livre do Gabriel Silva, que o livre lateral, que foi marcado diretamente, o Diogo Costa socou, a recarga do Paulo Vítor passou por cima, mas tirando isso não houve muito mais, o Porto também não criou muito mais, o jogo acabou com alguns recordes, já vos falei das faltas, há a questão do Santa Clara não ter feito um remate enquadrado no jogo todo, é um mínimo, como é evidente, já tinha acontecido mais vezes com outras equipas, mas o Santa Clara não acertou na baliza uma única vez, apesar de ter rematado até mais do que o Porto. Fez 12 remates contra 8 remates do Futebol Clube do Porto. O Santa Clara acaba com um índice de gols esperados de 0,26, é muito baixo. O Futebol Clube do Porto com 1,11, mas se formos a ver que destes 1.11, 0.59 são do gol de Samu, que foi oferecido. O que é que isto nos diz? Diz-nos que, bem vistas as coisas, o Porto criou 0.52 de golos esperados. Não é muito, é pouco mesmo, podemos dizer, mas a verdade é que o Porto não precisou de mais. A posse de bola atenuou-se, acabou em 55-45, favorável ao Porto. A posse no último terço também. Reparem, ao intervalo, enquanto o Porto estava à procura do jogo, estávamos em 82-18. No final acabou em 62-38, quer dizer que o Santa Clara cresceu para perto da baliza do Diogo Costa. Boas exibições no lado do Santa Clara. O Sidney Lima foi absolutamente intratável a defender. E o Djet Tavares, já falei aqui dele, a forma como ele encheu o meio-campo. Pareceu-me um jogador muito, mas mesmo muito interessante. Creio que pode ser usado com mais frequência pelo Vasco Matos. Do lado do Porto, William Gomes foi na primeira parte o farol ofensivo. Foi o jogador que deu mais em termos ofensivos à equipa. Martim Fernandes seguro, também já o tinha dito. Pablo Rosário é um pêndulo. Joga bem em todas as posições. E não vai estar no próximo jogo do Porto para o campeonato, viu um cartão amarelo por desentendimento, enfim, com o Djet Tavares, saiu um cartão amarelo para cada um, foi o quinto cartão amarelo do Pablo Rosário neste campeonato, quer dizer que não joga a primeira jornada da segunda volta, o Vitória Sport Clube, Futebol Clube do Porto. Mas, lá está, Porto ganhou, não precisou de jogar muito, basta-lhe muitas vezes ficar à espera do erro do adversário e isso chega. Bom, quem é que por cá esteve hoje e já sabem como é que isto funciona? Toda a gente pode ver o direto, o Futebol de Verdade Flash, em direto no Substack, é livre para toda a gente. O que é que vocês têm que fazer? É só instalarem a app do Substack, que é gratuita, e seguirem-me por lá no Substack. Enfim, podem, ao mesmo tempo, fazer a subscrição do meu Substack. Podem fazer a gratuita, desde que instalem a app e ativem as notificações, recebem notificações para, assim que eu começo uma live, um Futebol de Verdade Flash, que acontecerá, em princípio, a seguir aos jogos dos candidatos ao título, em que eu não estou nem na rádio nem na televisão, porque aí podem saber o que é que eu acho dos jogos, sintonizar na Antena 1
ou vendo a RTP Notícias. Se quiserem aprofundar a experiência e ver depois a gravação ou comentar, então aí já têm que ter uma subscrição premium. E essa custa-vos, já sabem, 5 € por mês. Bom, comentários vossos. O Alexandre Salazar diz que melhor que a dupla Bednarek-Kivior, só mesmo a dupla Nesta Maldini. Foi uma exibição controladora, sem dúvida, de Bednarek e Kivior. Kivior mais faltoso do que é habitual. Kivior tinha feito 5 faltas em todo o campeonato até este momento, pois deixa-me cá ver quantas é que ele fez hoje. Tenho que ir aqui ver, porque não sei estas coisas de cor. Hoje fez... onde é que isto está? Fez... não são... Fez outras 5. Portanto, fez hoje tantas faltas como no campeonato inteiro até este momento. Daniela Teixeira, boa noite, estamos cá, ora bem. Luís Leal não tinha imagem no início, já estava tudo ok. Ao fim de um pouco, deve ter sido algum problema da sua ligação. Nelson Almeida, calma, que há um título para definir o campeão de inverno, é verdade. Mas para mim, eu já disse várias vezes, acho que a Liga, quando chamou campeão de inverno à equipa que ganha a Taça da Liga, mudando a Taça da Liga para este mês de janeiro, conseguiu uma manobra de marketing extraordinária, mas para mim, desculpem lá, o campeão de inverno é a equipa que chega ao final da primeira volta do campeonato à frente. O vencedor da Taça da Liga é o vencedor da Taça da Liga. Mas isto é para mim. Vocês podem achar outra coisa qualquer e podem até achar uma coisa quando ganha a vossa equipa e outra quando ganha outra equipa qualquer, que ninguém vos leva a mal. E pronto. Muito obrigado por terem estado aí. Já sabem, vão ficando atentos à entrelinhas, porque na entrelinhas vou dando algumas pistas relativamente às edições do Futebol de Verdade Flash. Sendo que amanhã não há, porque não há jogos de candidatos ao título. Terça-feira também não haverá, porque eu vou estar em Leiria a comentar para a Antena 1 o Vitória Sport Clube, Sporting Clube Portugal. Portanto, aí, quem quiser saber o que eu penso do jogo, não precisa de ficar à espera do flash, basta ouvir o relato na Antena 1. Muito obrigado por terem estado aí e até uma próxima oportunidade. Espera aí, há mais comentários. Eu é que não estava a dar com isto para baixo. Peço desculpa. Diz o Nelson Almeida, para mim também, mas como benfiquista tenho de me agarrar a algo possível, é verdade. Enfim, vamos a ver. E o João Nuno Marcos, este Porto não perde uns pontinhos pelo caminho para ver se o campeonato fica mais animado. Já cansa tanto pontuar seguido. Isto com certeza que os adeptos do Porto não estarão nada cansados. Mais uma vez, muito obrigado por terem estado aí e até à próxima edição do Futebol de Verdade Flash. Vão estando atentos ao Substack.